A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Este é o canal do Val, a serviço do seu, do meu, do nosso bem espiritual. E para tanto, quero compartilhar uma palavra do nosso Senhor, que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 19 ao versículo 21, e conforme o Espírito Santo irá nos orientar. Se você tem uma Bíblia, acompanhe, por favor, para que Deus venha abençoar cada vez mais nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19, que diz dessa maneira: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Meus queridos, estamos diante de um texto pelo qual nós acabamos de ler, que o rei Davi teve uma perca muito grande. Os irmãos conhecem a história, só para não ficar muito longo aqui. Conhece a história que Davi perdeu um filho por atitude que ele tinha tomado errada, e Deus veio cobrar dele e tirou seu filho. E Davi, diante desse luto, durante esse luto, Davi teve algumas atitudes que me surpreendeu. Eu creio que surpreenderá você também, que você, mesmo que você é amante da palavra, você que não conhece a palavra de Deus, de surpreender. Eu notei aqui 6 melhores atitudes que Davi tomou diante desse luto, né? Ou seja, atitudes que nos surpreendeu, né? A primeira atitude que o rei Davi tomou é que ele se levantou, né? No versículo 20, diz aqui: Então Davi se levantou da terra. Então, Davi se levantou da terra, ou seja, não importa o problema que esteja passando, não importa o tamanho da dificuldade, não podemos ficar prostrados, não podemos ficar cabisbaixo como derrotado. Tem um Deus que vela por nossas vidas. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa quem não acredite em você, quem te despreza, mas Deus está te vendo, Deus nos vê, e Deus é quem nos põe de pé. Então Davi se colocou de pé. O rei Davi entendeu essa parte, né? E a segunda atitude que o rei Davi teve, ele se lavou. Ou seja, a Bíblia nos diz que ele jejuou, consagrou, não comeu pão, não bebeu água, ficou no chão, prostrado, orando, consagrando a sua vida a Deus. Mas o problema não veio, a solução não veio como ele esperava que vinha. Aí ele se levantou da terra, ele se levantou, ele tomou banho. Isso trata-se do cuidado com o nosso corpo. Somos templos do Espírito Santo, não podemos permanecer sujos, desprezados. Deus cuida das nossas vidas, então temos que zelar do nosso corpo. A terceira atitude que o rei Davi teve, se ungiu. Esse ungiu aqui, meus amados, é muito, muito rico, né? Ele passou a sua melhor essência. Ele se ungiu, ele passou o seu melhor perfume para atrair, né? Você jovem, eu quando era jovem, quando andava, vivia solteiro, ou seja, você que tem a mulher, o homem quando quer atrair o sexo oposto, se veste com suas melhores roupas, coloca os seus melhores perfumes, ou seja, para atrair, chamar a atenção. Isso aqui trata-se também da essência do que iremos apresentar a Deus, né? O que vamos apresentar a Deus trata da nossa essência, o que vamos mostrar, o que vamos oferecer a Deus, qual é o tipo de atração que vamos usar para atrair a Deus diante de uma dificuldade, diante de uma perda. Que espírito, que espécie de espírito nós vamos apresentar a Deus? Murmúrio, né? Palavrão não vai adiantar. Temos que saber que Deus, ele é soberano. Ele está acima e nós estamos aqui embaixo. Então Davi tomou essa atitude, ele se ungiu, né? E a quarta atitude, mudou de veste. Ou seja, não adianta tomar banho, não adianta passar perfume e eu permanecer com as minhas roupas sujas.
Não estou falando de roupas novas, estou falando de roupas sujas. Mesmo na nossa simplicidade, na mesma humildade, não temos roupas, temos que manter nossas roupas limpas, né? Se apresentar diante de Deus com um cheiro suave, o nosso melhor que temos para Deus, o nosso perfume, as nossas roupas melhores. Isso trata-se de espírito manso, muitas vezes, que temos que ter, não arrogância. Vamos mudar de veste. Então, se levantou é importante, se levantar. É importante também, tomou banho e se ungiu e mudou de veste, né? A quarta coisa. A quinta coisa que ele fez, ele entrou na casa do Senhor. Isso é importante porque, veja bem, diante de uma dificuldade, não podemos ficar prostrados, não podemos nos entregar ao desprezo, a ficar, muitas vezes, como você vê muitas vezes, pessoas que abandonam a fé, tem muitos que ficam entregues a sarjetas. E não é dessa forma que Deus nos quer. Deus nos quer ver bem, andar bem vestido, andar bem com a roupa limpa, perfumado, cheiroso diante da presença do Senhor, porque Deus se agrada dessas coisas. Confiança em Deus. E a quinta coisa é mais importante, porque ele se ungiu, se vestiu, mas para onde ele foi? Tantos lugares podia ir, mas ele foi na casa do nosso Deus, ele entrou na casa do seu Deus, ele procurou a casa de Deus, que é o sustentador da vida. Ele sabia que Deus era o sustentador. Então ele entrou na casa do Senhor. E a sexta coisa aqui que o rei Davi fez, adorar. Porque não basta eu ir simplesmente ir à casa do Senhor, ou seja, não basta simplesmente eu ir à igreja. Eu tenho que ir lá. É lá, e basta eu ir? Basta. Preciso ir? Preciso ir. Mas quando eu chego lá, eu tenho que ter atitude. Para que eu vou? Qual é a minha intenção de eu ir lá? Eu tenho que ir lá adorar. Eu tenho que ir lá mostrar para Deus a minha fragilidade. Aí você diz, mas irmãos, Deus precisa saber de alguma coisa? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Ele sabe do meu coração. Ele sabe do teu coração. Mas Ele quer ouvir das nossas bocas. Quer ouvir a nossa confissão. Quer ouvir que a gente confesse que somos dependentes dEle. Porque somos dependentes de Deus. Deus, Ele é soberano. Então essas coisas Davi fez. Davi adorou a Deus. Agora eu pergunto, irmão, não é fácil. Diante de tanta dificuldade que estamos tendo hoje no nosso país, que eu duvido muito, quer dizer, que não tem uma casa, não tem um lar que não esteja em luto, com perdas, né? Pessoas chorando com perda de pessoas queridas, amigas, pessoas que se foram e você não viu, não pôde velar, você não pôde, enfim, se aproximar, ver. E muitas vezes fica o questionamento, como as pessoas dizem, aonde está Deus? Mas a Bíblia diz que Deus, nem o seu próprio filho ele poupou. Ele entregou por mim e por você. Então Deus é soberano. Ele quer que nós o adoramos. Então o rei Davi teve essa atitude. Diante de um luto, ele errou, ele viu que não tinha mais solução. Diante da dificuldade, ele foi orar. Então, qual é a mensagem que eu quero passar? Que o Espírito Santo quer que nós saiba nesta vida. É que nós somos adoradores. É que Deus, Ele é soberano. Que Ele sabe cuidar das nossas vidas. Então, o rei Davi deixou um exemplo muito grande para nossas vidas, né? E no versículo 21, que ele diz aqui, ó, e disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste,
Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Ou seja, a adoração, ela é uma coisa que não tem explicação, né? Não importa a circunstância, a adoração ela tem que existir. Quem adora, surpreende. Quem adora, causa espanto a quem está em sua volta. Quem adora, causa admiração. Tanto é que as pessoas que estão aqui diante de Deus, nessa terra, a igreja não para de adorar a Deus. A dificuldade que temos, passamos por problemas, passamos por dificuldades, enterramos pai, enterramos mãe, enterramos parente, enterramos amigos, enterramos pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas no final do dia estamos nós lá, adorando a Deus e dizendo que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso grande Deus que cuida das nossas vidas. Assim deve ser na vida de cada um daqueles que serve a Deus. Se você está com dificuldade na sua vida, eu não sei o tamanho da perda que você teve, mas não importa. Deus tem bênçãos para a sua vida e Ele é o consolador de todas as coisas. Então não deixe o problema tomar conta de você. Não diga que você tem um grande problema, mas diga que você tem um grande Deus que soluciona os seus problemas. Então esta é a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. As 6 melhores atitudes que o rei Davi teve diante de um luto ou durante um luto e deixou de exemplo para nossas vidas. Então leia, medite nessa palavra. Estar aí em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 ao versículo 21. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, nos ajude para que nós possamos divulgar a palavra do nosso Senhor e que Deus continue lhe abençoando e que Deus continue lhe prosperando. Comente, faça seu comentário, questione, pergunte, que nós iremos dar resposta aos seus questionamentos conforme o Espírito Santo nos orientar e fazer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.